Boa noite, irmãos, graça e paz. Que coisa boa estarmos aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos já há algumas semanas, alguns domingos, estudando o livro de Tiago. Então eu peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 2. E nós vamos ler do 14 ao 26. Quero cumprimentar também nossos irmãos que estão em casa, assistindo o culto online, cultuando ao Senhor conosco. Que o Senhor esteja abençoando. Carta de Tiago, capítulo 2. Vamos começar no versículo 14. Amém? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Senhor, a tua palavra é viva, é eficaz. Ó Deus, fala conosco no mais profundo dos nossos corações, que possamos sair daqui com entendimento da palavra e que possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, como nós já falamos aqui, essa carta de Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, até porque quando essa carta foi escrita, Tiago apóstolo já tinha morrido. Ele foi um dos primeiros a morrer. Esse Tiago, então, é o irmão de Jesus, líder da igreja, que veio a se converter após a ressurreição de Jesus. Porque ele convivendo com seu irmão mais velho, vendo as obras que Jesus fazia, até aí a gente entende que ele não havia se convertido, mas após a morte e a ressurreição de Cristo, Tiago se converte, e não só se converte, como ele atua na igreja. E Tiago então escreve essa carta que nós chamamos de carta geral, que era para os irmãos em Cristo. Os irmãos que estavam dispersos, os irmãos que estavam sendo perseguidos, os irmãos que estavam passando por grandes dificuldades, por tribulações. Tiago desejava encorajar, mas Tiago também desejava ensinar o verdadeiro evangelho. Um evangelho sem hipocrisia, um evangelho vivido na prática. Tiago desejava, então, nos ensinar o verdadeiro comportamento cristão. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, por um favor imerecido que nós recebemos do Senhor Jesus com o seu sacrifício ali na cruz.
Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Paulo falou claramente sobre isso. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Tiago aqui não está contradizendo Paulo, muito menos contradizendo a doutrina da justificação pela fé. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que é necessário sim crer, que é necessário sim ter fé, mas que a partir do momento que você tem fé, que você aceitou o Senhor Jesus, que você vive o Evangelho, houve uma transformação. E essa transformação vai ser demonstrada pelas obras. Às vezes, quando a gente fala em obras, a gente pensa em caridade. Mas obras aqui no texto está relacionado com toda ação. É muito mais amplo do que simplesmente fazer caridade. Nós sabemos que algumas doutrinas ensinam a fazer caridade, mas pela motivação errada. Façam caridade, ajudem aos pobres, que vocês receberão algum tipo de recompensa. Não é disso que Tiago está falando. Ele está falando do nosso comportamento, do nosso testemunho, da nossa ação, da nossa vida diária. Tiago está falando da nossa redenção, de quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, entregamos a nossa vida para Ele e agora nós temos um novo viver. Houve um grande debate entre os reformadores por causa da carta de Tiago. Lutero, quando fez a passagem do grego para o alemão, quando ele traduziu, a primeira vez que ele traduziu, ele não colocou a carta de Tiago. Lutero chamou a carta de Tiago de carta de palha. Por quê? Porque Lutero interpretou de forma errada a carta de Tiago. Tiago não está falando em momento nenhum que precisamos ter obras para sermos salvos. Tiago está dizendo que o salvo automaticamente pratica boas obras. É uma consequência. Se você é salvo, consequentemente você pratica boas obras. E dentro dessa interpretação, mais à frente, Lutero volta atrás. E ele aprofunda no texto e estuda mais o texto, e Lutero percebe isso, e ele volta com a carta de Tiago para a tradução que ele tinha feito, e os novos exemplares já saem com a carta de Tiago, como ela tem que estar, porque ela faz parte do cânon. Meus irmãos, mas nos dias de hoje, infelizmente, nós temos visto falsas doutrinas. E eu preciso alertar vocês, eu preciso alertar a igreja, eu preciso ficar alerta para isso. Nós estamos vendo líderes, nós estamos vendo falsos profetas pregarem um evangelho fácil. Um evangelho de que você pode crer, você pode concordar com as verdades inegociáveis da palavra de Deus, que é que o Senhor Deus é o único Deus, que Jesus é o Filho, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e que você, acreditando nisso, você não precisa ter uma mudança de vida. Que acreditando nisso, você não precisa ter o seu comportamento mudado. E isso não é verdade, irmãos. Aquela pessoa que aceitou a Cristo, aquela pessoa que recebeu a Cristo, ela recebeu também o Espírito Santo. E há uma transformação, há uma regeneração. E aquelas coisas que você praticava, você não pratica mais. Você não tem prazer mais no pecado. E agora no versículo 14, a gente entrando aqui no nosso texto, eu vou ler de novo o versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago aqui está falando da falsa fé. Se uma pessoa diz que tem fé,
mas a vida dela não condiz com o que ela confessa. Então, ela não tem uma fé verdadeira. Porque se ela tem uma fé verdadeira, essa fé verdadeira vai transformá-la e ela vai praticar boas obras. Mas se essa fé é da boca para fora, se essa fé é falsa, não vai haver mudança de vida. Não vai haver mudança de comportamento. E não vai haver salvação. Se nós fomos salvos, se nós fomos transformados, regenerados, tem que existir um novo comportamento, um testemunho, uma verdadeira piedade, obras de amor. Precisamos sim crer nas verdades inegociáveis, crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, mas precisamos viver aquilo que nós cremos, e é isso que Tiago está denunciando aqui. Tiago está nos alertando a ter uma fé de transformação, uma fé completa. E quando Tiago faz essa pergunta, ele espera a resposta não. É isso que Tiago espera quando ele faz essa pergunta aqui. Pode essa fé salvá-lo? Não. Não pode essa fé salvá-lo porque não é uma fé verdadeira. E aí Tiago começa a exemplificar. E agora nós vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Ele diz assim: por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistem agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Meus irmãos, o texto é muito sério. Tiago agora está dizendo o seguinte: temos fé, somos servos de Deus. E qual é a nossa atitude diante de um irmão que está necessitado? Se o irmão está com fome, se o irmão está precisando de roupas, se o irmão está sentindo frio, e seja qual for a necessidade do nosso irmão em Cristo, e nós tivermos a coragem de dar um tapinha no ombro e dizer: vá em paz, vá com Deus, que o Senhor te abençoe, eu vou orar por você. Orar sim, mas agir também. O verdadeiro cristão precisa estender a mão, principalmente para um irmão em Cristo, principalmente para um doméstico na fé. E isso precisa estender para todas as pessoas. E Tiago quer dizer aqui que essa responsabilidade, ela não é só do diácono, ela não é só do pastor, essa responsabilidade é de todos. Se essa demanda chegar até você, você precisa fazer algo de concreto, dividir aquilo que você tem, doar um pouco do que você tem. Se você não tem como ajudar, procurar alguém que possa. Mas o que você não pode é dizer que tem fé, dizer que crê em Deus, dizer que é um servo de Deus e virar as costas para uma pessoa que está necessitada. Não só na questão material, irmãos. Nós precisamos também dedicar o nosso tempo, ouvir, dar atenção. Às vezes a gente pergunta para a pessoa: como você está? E a pessoa diz: está tudo bem. E é isso mesmo que a gente está querendo ouvir. E será que se a pessoa virar e disser: não está tudo bem, eu preciso conversar, nós estamos prontos a dar esse tipo de ajuda? Nós estamos prontos a fazer essa obra de amor? E é isso que Tiago está dizendo então. Porque se vocês não fazem, que proveito tem isso? De que adianta isso? A fé verdadeira, ela vai trazer uma renúncia nas nossas vidas. A fé, irmãos, o caminho é estreito, a porta é estreita. Seguir a Cristo é tomar decisões de renúncia, é tomar decisões de obediência, é uma entrega verdadeira, total, real. Não é brincadeira, irmãos. É amar, é olhar para Cristo
e tentar agir como Cristo agiria. Vamos olhar para Cristo na palavra de Deus. Quando que alguém chegou necessitado perto de Cristo e saiu de mãos vazias? Precisamos ser generosos, precisamos prestar serviço, precisamos ter evidências na nossa vida de que a nossa fé é real, que a nossa fé é verdadeira. Deus pode sim, irmãos, providenciar o alimento como um milagre. Deus pode fazer isso. Mas não é isso que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. No nosso tempo hoje, o Senhor quer usar eu e você. O Senhor tem cuidado de cada um de nós e tem nos dado recursos. E o Senhor deseja que com esses recursos a gente ajude ao próximo, na medida que cada um pode ajudar. Mas não pode ser só palavras. Não pode ser só palavras. Precisamos orar e agir. Irmãos, nós precisamos repensar. Salvação está ligada à transformação. Talvez você nasceu na igreja. Talvez você foi criado na igreja. Talvez você foi batizado. Mas nada disso tem poder para salvar se você não tiver tido um encontro verdadeiro com Cristo. E como eu avalio se eu tive um encontro verdadeiro com Cristo? Eu mesma tenho que me avaliar, cada um de nós tem que se avaliar diante de Deus. Houve transformação do que eu era para o que eu sou hoje? Houve libertação concreta na minha vida, mudança, conversão, mudança de direção. Infelizmente, muitos estão dentro das igrejas convencidos, mas não convertidos. Estão dentro da igreja porque foram criados e se acostumaram com esse ambiente. Estão dentro da igreja porque os pais obrigam. Estão dentro da igreja para agradar o marido, para agradar a esposa. Estão na igreja porque acham bacana vir para cá, porque é um ambiente gostoso, de amor, de união. Mas precisamos avaliar se a nossa fé está sendo verdadeira na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso dia a dia. Algumas pessoas professaram a fé, se batizaram, mas não se converteram. Nós tínhamos um pastor que falava muito sobre isso. Às vezes ele falava, muitos tomaram um banho no batistério. Tomaram sim uma decisão, confessaram com a sua boca, e é necessário sim confessar, é necessário sim que tenha a profissão de fé, mas a avaliação depois é a vida dessa pessoa, é o comportamento dessa pessoa, porque se não for assim, é uma fé falsa, uma fé que não salva. Agora, irmãos, versículo 18, eu peço que vocês leiam aí nas suas Bíblias, é o versículo-chave de todo o livro de Tiago. E foi principalmente por causa desse versículo que Lutero entrou em crise com a carta de Tiago. Principalmente por causa desse versículo. Eu espero que os irmãos entendam bem o que eu vou falar. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Olha só isso, irmãos. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Se você diz ter fé, ok, você tem fé. Então mostre-me. Mostre-me com as suas ações. Mostra-me como você reage diante da dificuldade de alguém. Mostra-me como você reage com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fidelidade a Deus. Mostre. Porque se você me perguntar se eu tenho fé, Tiago está dizendo, eu posso te mostrar as obras. Olha para a minha vida, Tiago está dizendo. Olha para a minha vida e você verá que eu tenho fé. Tiago propunha um desafio. Para Tiago, é impossível uma pessoa provar que tem fé só falando que tem fé.
Para Tiago é impossível uma pessoa provar que tem fé se ela não tem ações, se ela não tem vida com Deus, se ela não se entregou a Deus verdadeiramente. E é isso que Tiago está querendo que a gente pense. Irmãos, se nós não temos uma vida regenerada, se nós não temos uma vida piedosa, se nós não temos um testemunho de vida, nós não demonstramos a nossa fé para ninguém, nem para nós mesmos. Nós precisamos ser sal e luz. Muitos ímpios não vão olhar, não vão parar para ler a Bíblia, mas vão observar a conduta, a vida, o testemunho de cada um de nós. E nós somos responsáveis por isso. Irmãos, exemplo claro disso, Jesus falou: pelos frutos conhecereis a árvore. Se você convive com uma pessoa, e aqueles que convivem com a gente de mais perto, geralmente a nossa família, é que sabe verdadeiramente quem a gente é. Eu não estou falando aqui de perfeição, irmãos. Estamos no processo de santificação, somos pecadores, vamos errar. Mas qual é a nossa atitude diante do erro? Há arrependimento? Há desejo de mudança? Pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos que nós estamos dando, que nós estamos deixando por aí? As pessoas veem o fruto do Espírito em nós, amor, paciência, domínio próprio. Quem convive com a gente tem visto isso nas nossas vidas, irmãos. Tiago está falando sobre isso. É necessário que nós, como igreja, possamos estar atentos a cuidar bem dos novos convertidos, a ensinar para eles essa fé verdadeira, essa fé genuína, esse verdadeiro evangelho, que não é esse oba-oba que está sendo pregado aí fora. Vem para Jesus e você pode continuar fazendo tudo o que você fazia antes. Deus te ama. Não importa se você vai adulterar, não importa o que você vai fazer. Deus te ama, Deus é amor. Não, irmãos. O verdadeiro regenerado, aquele que aceitou a Cristo e foi transformado, ele não tem prazer no pecado. E no versículo 19, nós vamos ler também. Diz assim: você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Por que Tiago está exemplificando isso aqui? Os judeus é que começaram a disseminar o verdadeiro Deus, o único Deus. E Tiago está falando sobre isso aqui porque haviam muitas religiões que serviam a vários deuses, mas nós servimos a um verdadeiro Deus. E Tiago está dizendo aqui, você sabe que Deus é somente um, mas os demônios também sabem. Nós podemos observar no texto de Mateus, no capítulo 8, do 28 ao 32, vamos ler? Jesus se depara com 2 homens endemoniados. Pode projetar aqui, Anderson, por favor, para eu poder ler também. Mateus 8, do versículo 28 ao 32. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada.
Várias passagens nos evangelhos, quando Jesus se deparava com alguém endemoniado, o demônio afirmava: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Que queres conosco antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque os demônios sabem que estão condenados. Os demônios sabem que já foram vencidos. Eles sabem que é só uma questão de tempo até todas as coisas se cumprirem. E quando eles veem Jesus, eles tremem. Tremem de medo, porque sabem que Deus é muito maior do que eles. Sabem que o poder de Jesus é muito maior do que o deles. E eles tremem. E eles obedecem por medo. Os demônios não obedecem por espontânea e livre vontade. Os demônios obedecem porque sabem que Deus ordenou e eles têm que cumprir. Mas os demônios sabem quem Deus é. E aqui Tiago então está falando para nós. Os demônios sabem que Deus é um só, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus e sabem que já estão condenados. Mas e eu e você? E nós? Quando não estamos obedecendo a Deus, quando estamos nos bastidores, em lugares ocultos, fazendo todas as coisas que Deus abomina. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas. E eu e você, nós temos pelo menos medo de Deus? Pelo menos medo de enfrentar a Deus com uma fé hipócrita, com uma fé falsa, com uma fé que diz uma coisa e faz outra? Os demônios têm medo, mas infelizmente tem muito ser humano que não tem. Tem muito ser humano que vive uma vida dupla, que em frente à sociedade ele é uma coisa, mas no secreto, quando ele está sozinho, só Deus é que sabe as coisas mais horrendas do coração que ele se permite fazer. Irmãos, a pessoa salva, verdadeiramente salva, ela peca por acidente. Ela não tem prazer no pecado. Ela não tem prazer em viver no pecado. E se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um pecado que você não está conseguindo vencer, você vai orar, você vai pedir a Deus e Deus vai te dar libertação. E Deus vai transformar a sua vida, mas você vai estar sempre buscando ser curado, ser sarado, porque o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Mas algumas pessoas professam uma fé falsa, e eu questiono sim, será que essas pessoas são salvas? Será que essas pessoas têm o Espírito Santo de Deus, que leva ao arrependimento, que nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo? É necessário que tenhamos um compromisso total do nosso ser com Deus, uma fé verdadeira. A nossa fé tem sido suficiente para obedecermos? Versículo 20 ao 24 agora, ele vai falar, se quiser pode projetar aqui, por favor. Do versículo 20 ao 24. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Agora Tiago começa então a dizer, vou mostrar para vocês, eu vou dar exemplos na Bíblia, nas Escrituras.
Eu vou falar de Abraão. Olhem para Abraão. Abraão, Deus apareceu para ele e prometeu a ele que ele seria pai de multidões. Abraão já era de muita idade, Sara era estéril. E a promessa se cumpriu na vida de Abraão. E Deus enviou Isaque. Mais tarde, no capítulo 22 de Gênesis, o Senhor aparece para Abraão e pede a ele para entregar Isaque, para sacrificar Isaque. E Abraão pega o filho, pega a lenha, pega o cutelo e vai para o lugar, 2 dias de caminhada, para o lugar aonde Deus disse para ele ir para sacrificar Isaque. A fé que Abraão tinha em Deus o levou a obedecer a esse nível, a entregar, a renunciar aquilo que era mais importante para ele naquele momento. Então, Tiago está falando, olhem para Abraão. Abraão tinha fé, mas Abraão provava sua fé com suas ações. Provava sua fé com sua entrega. Tiago poderia ter falado aqui de Daniel. Daniel mostrou que tinha fé e provou. Daniel foi lançado na cova dos leões. E no final o rei diz assim, salvou Deus Daniel porque creu Daniel no seu Deus. Daniel foi salvo da cova dos leões porque tinha fé, uma fé falada, uma fé vivida e uma fé exemplificada. E aí então depois, Tiago vai falar de Raabe. Ele usa mais um exemplo. Vamos ler no versículo 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Raabe era uma meretriz. Raabe morava na cidade de Jericó. Raabe já tinha ouvido falar do Deus poderoso de Israel. E Raabe sabia que Deus já tinha entregado várias cidades ao seu povo. E os espias, então, 2 espias, eles vão para aquela cidade para observar tudo, para, com um plano estratégico, atacarem e entrarem em Jericó, porque Deus havia ordenado. Mas a notícia se espalhou por aquela cidade e ficaram sabendo que haviam 2 espias lá. Raabe, então, já estava crendo no Deus de Israel, porque ela fala no Deus vivo, ela fala, eu já ouvi falar o que o Deus de Israel tem feito. Nesse momento ela já estava confessando que ela cria, mas ela fez mais. Ela escondeu aqueles 2 homens, ela ajudou aqueles 2 homens a fugirem. E depois ela foi recompensada, porque quando a cidade foi tomada, foi poupada a vida de Raabe e de sua família. Raabe demonstrou com palavras, mas também com ação. Raabe arriscou sua vida. E por que Tiago, então, está usando esses 2 exemplos tão diferentes? Abraão, nosso pai da fé. Abraão, que saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e andou com Deus, e já tinha tido várias experiências com Deus. Mas Tiago usa o exemplo também de Raabe, que tinha acabado de ouvir falar do Deus de Israel. Porque não há diferença, irmãos. Não há diferença quem você foi até hoje, não há diferença de como você conheceu a Cristo, não há diferença de quando você se entregou para Cristo. A única coisa que vai fazer diferença é se com a tua boca você confessar e com o seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo e vai haver regeneração e vai haver transformação e a sua vida vai ser outra. E você vai demonstrar isso. Automaticamente é consequência. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. É consequência. Você ama, você não consegue ver o outro precisando e não fazer nada. Olhemos para vários exemplos na Bíblia, podemos olhar para Abraão e para Raabe e para Jesus. Jesus disse que nos amava. E Jesus provou que nos amava.
Jesus se entregou por nós. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado e ele se entregou na cruz por nós. A conclusão disso tudo, irmãos, Tiago coloca no versículo 26. Vamos ler o versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Tiago está comparando aqui que o nosso corpo sem espírito, ele vai estar morto. E há uma ligação muito grande entre o nosso corpo e o nosso espírito. Tiago está comparando da mesma forma a fé com as obras. Há uma ligação. Não tem como uma existir sem a outra. Porque se o corpo estiver sem o espírito, ele está morto. E da mesma forma, a fé sem ações está morta. Porém, a fé com ações, com uma vida verdadeira, com o evangelho verdadeiro, vai trazer vida. Vai trazer salvação, vai alcançar, vai contagiar as pessoas que estiverem ao seu redor. Você fala e você vive. E o seu testemunho de vida alcança as pessoas. Irmãos, de maneira nenhuma, eu desejo que vocês entendam mal a doutrina de Paulo. Paulo disse que nós somos justificados pela fé. Sim. E Tiago está dizendo a mesma coisa, porque a Bíblia não se contradiz. Tiago está dizendo, vocês são justificados pela fé e automaticamente vocês vão demonstrar isso. Vocês vão demonstrar isso com a confissão e uma vida transformada. Vocês vão demonstrar isso com amor ao próximo. Vocês vão demonstrar isso renunciando a si mesmo, tendo temor diante de Deus. E a ponto que se você precisar colocar sua vida em risco, como Raabe colocou, você vai colocar. Se Deus te pedir isso, você vai colocar. A relação entre fé e obras é tão íntima quanto a relação do corpo com o espírito. A vida é a união dos dois. Irmãos, mas eu tenho uma boa notícia para nós. A salvação está para nós hoje. Faça uma avaliação de si mesmo, examine o homem a si mesmo. Enganoso é o nosso coração. Peça a Deus, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E se você entender que você ainda não tem essa fé verdadeira, faça isso hoje. Entregue sua vida ao Senhor Jesus verdadeiramente hoje. O confesse com fé. Receba o Espírito Santo de Deus e Ele vai te ajudar nessa caminhada a praticar boas obras. A ter testemunho de vida. A salvação é para todos. Não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa qual o motivo que te trouxe para a igreja. E se você tem a certeza que você é salvo, que a sua fé é verdadeira e que você tem praticado isso, glória a Deus, continue firme. Continue firme fazendo a vontade do Senhor. E nesse momento, então, irmãos, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Diante desta conclusão de que a fé sem uma vida transformada é morta, vamos pedir ao Senhor, eu convido o grupo de louvor, que já esteja se posicionando aqui, que eles vão cantar um pós-lúdio.